Antigamente, eu me questionava bastante se eu deveria me tornar um especialista ou um generalista. Eu tinha diversas dúvidas como qual dos dois caminhos é melhor para crescer na carreira, se o mercado valoriza um perfil mais do que o outro e também se é possível se tornar os dois perfis ao mesmo tempo. E é por isso que neste vídeo eu vou compartilhar com você minha opinião sobre esse assunto, te dar uma recomendação do que você deveria fazer e também te contar o que realmente faz a diferença no final das contas. E eu me lembro que logo quando eu comecei, eu ouvia diversos conselhos do pessoal falando que quando você aprender alguma ferramenta, alguma linguagem, você tem que se tornar um mestre naquilo, você tem que se especializar para conseguir resolver qualquer problema utilizando aquela ferramenta. Então, se você começou utilizando JavaScript, você deveria se especializar naquela linguagem para conseguir resolver qualquer problema utilizando ela. E isso tem as suas vantagens até um certo ponto, porque com qualquer linguagem de uso geral, como Python, Go, JavaScript, você pode fazer o que você quiser. Você pode construir o que você quiser com essas linguagens. Você pode treinar uma LLM com Java, criar scripts com C, fazer autoprocessamento de dados com JavaScript. Então, dominar bem uma dessas ferramentas te dá uma grande vantagem para você construir qualquer coisa. Mas na prática, algumas linguagens são muito mais adequadas para certas tarefas do que outras, porque se você estiver trabalhando com IA, LLM, Machine Learning, você provavelmente vai querer utilizar Python, porque tem muito mais recurso e bibliotecas da comunidade para resolver esse tipo de problema do que se você pegasse ali um Java ou até um Golang. E se você estiver trabalhando com desenvolvimento web, você provavelmente vai querer escolher um JavaScript para criar os seus projetos. Então não é porque você pode fazer qualquer coisa com qualquer uma dessas linguagens que você deve. É também importante buscar a forma mais eficiente de resolver o problema que você está tendo. E quando você se torna um especialista, você vai ter um conhecimento muito profundo. Você vai se tornar um mestre em resolver de forma eficiente o problema que aquela linguagem ou ferramenta se propõe a resolver. Porém, você vai estar muito mais limitado fora da sua zona de domínio, porque você não vai ter um leque muito grande para resolver outros tipos de problema, que é o que o generalista costuma fazer. O generalista, ele vai ter um conhecimento muito mais amplo do que o especialista, ele sabe um pouquinho de várias áreas, então ele consegue resolver diferentes tipos de problemas e ter muito mais conhecimento para tomar melhores decisões arquiteturais, geralmente, pois esse perfil aqui é muito mais estratégico do que técnico em si. Mas não necessariamente esse cara aqui não vai ter um conhecimento profundo, tá? Um termo que é bastante utilizado para descrever os generalistas é o chamado T-shaped, né? Que é o formato de T, onde a barra horizontal é o conhecimento amplo que esse generalista vai ter, e a barra vertical é o conhecimento específico. E você pode utilizar esse mesmo formato aqui para descrever um especialista, só que a diferença é que a barra horizontal do especialista vai ser muito mais curta do que a do especialista, né? Ele vai ter um formato ali mais de espada, pois ele vai ter um conhecimento muito mais profundo. Então essa é a principal diferença aqui desses dois caras. Enquanto um prefere expandir mais a barra horizontal, o outro prefere expandir a barra vertical. E aqui nessa barra vertical você pode assumir qualquer coisa. Isso aqui pode ser uma linguagem de programação como Go, isso aqui pode ser uma área da tecnologia como DevOps, Cloud, Event, AI. Então isso aqui você pode expandir para o que você quiser, né? Então o especialista, na verdade o generalista, ele vai expandir, mas esse conhecimento dele, né, ele vai se aprofundar aqui em diversos tópicos com profundidades diferentes. Já o especialista, ele também vai ter um conhecimento assim bem mínimo dessas outras áreas, porém ele vai escolher uma dessas ferramentas aqui, né? Por exemplo, ele vai escolher a linguagem Go para se tornar um especialista, enquanto o generalista ele vai se limitar aqui até um conhecimento dessa linguagem Go, o especialista ele vai ir muito além para conseguir resolver os vários pequenos problemas de performance que pode aparecer nessa linguagem, né? Então, se você está trabalhando ali com a aplicação de banco, de transação ali de bolsa de valores, provavelmente um especialista vai ter muito mais capacidade técnica de resolver os pequenos problemas de performance, porque ele está muito mais especializado nessa área do que o generalista, né? E por outro lado, o generalista ele vai ter mais conhecimento amplo ali para resolver outras partes mais arquiteturais do sistema, né? Como a parte de evento, de DevOps, de Cloud e etc. Então são duas propostas diferentes. Então, se a gente analisar aqui o conhecimento um por um, né, o trade-off de cada uma dessas especialidades, você vai ver que o cara que ele é especialista, ele vai ter um foco aqui muito mais técnico ou vertical. Ele vai saber muito sobre aquele tema específico e ele também tem uma chance muito maior de receber um reconhecimento mais técnico. Por exemplo, se você tiver um especialista em Go
na empresa, quando tiver um projeto novo, provavelmente esse aqui vai ser o cara que ele vai dar o kickoff do projeto, né? Ele vai criar ali a estrutura de pasta, vai fazer o review, vai dar dicas, recomendações do que utilizar e do que fazer naquela linguagem. Então ele vai ter muito mais esse reconhecimento técnico aqui de ser a pessoa go-to para resolver qualquer problema ali que está tendo naquele software. E o lado negativo, entre aspas aqui, porque obviamente depende do objetivo da pessoa, o que é que ela quer fazer com a carreira dela, é que quando tiver algo fora da zona de domínio desse perfil, vai ter um risco maior de obsolência, vai ter um risco maior de ficar para trás. Então logo também vai ter muito menos flexibilidade de carreira, porque se uma pessoa que é especialista em Go e essa linguagem por algum motivo não é mais utilizada por nenhuma empresa, essa pessoa pode ter um risco de obsolência por não estar se atualizando tanto quanto o generalista que vai estar explorando aqui outras áreas. Então por ela estar focada apenas em um tipo ali de ferramenta, de framework, de linguagem, ela vai ter menos flexibilidade também de carreira, né? Vai estar limitadas ali a algumas opções que a gente já vai falar sobre isso. Já o generalista, por ele ter esse conhecimento mais amplo, ele vai ter muito mais visão sistêmica, sabendo conectar as diferentes áreas do projeto. Então ele vai ter mais esse conhecimento sobre essa big picture do software, né? Entender como um sistema se comunica com o outro, e por isso também ele vai ter mais conhecimento para tomar as melhores decisões arquiteturais. E por entender dessas diferentes partes do sistema, né, inclusive parte do negócio também, que é outra coisa que a gente já vai falar sobre, ele vai ter muito mais flexibilidade de carreira, porque ele não vai estar limitado a apenas uma parte do projeto, a apenas um tipo de carreira, a apenas um tipo de ferramenta. E a parte negativa dessa área é a dificuldade em se destacar em áreas muito técnicas, né? Então, como eu utilizei ali no exemplo anterior, se a empresa está tendo um novo projeto ali utilizando o Go, provavelmente esse perfil aqui não vai ser o go-to para resolver problemas de performance ou coisas muito técnicas relacionadas à linguagem de programação, né? Coisa muito mais baixo nível. Então, essa pessoa aqui dificilmente vai ser a go-to para essas credibilidade, para esses reconhecimentos mais técnicos relacionados à parte mais low level ali do projeto. E outro lado negativo também é que esse perfil pode parecer raso demais dependendo do profissional. Então é sempre bom o generalista ele também ter as suas profundidades, né? Então, apesar dele saber ali um pouco de cloud, um pouco de DevOps, um pouco de event, AI, é importante ele dominar um perfil ali que ele se identifique mais. E além disso, além desse formato T-shaped, tem outro formato também que isso só vem com anos de experiência, tá? Mas quando você está acostumado a trabalhar em diferentes tipos de projeto, né? Então você está trabalhando ali com linguagem de programação, mas também está trabalhando com CI/CD, com fazer deployments e tal, você pode acabar criando um N-shape, né? Um formato de N aqui, onde você consegue se especializar em duas áreas diferentes. Então esse é outro formato também que a gente consegue utilizar para descrever o generalista. Agora, falando de carreira, ambos os perfis aqui podem trabalhar de qualquer forma, mas no geral o especialista ele vai estar trabalhando num perfil muito mais específico, como por exemplo o back-end focado em uma linguagem de programação específica, front-end, DevOps, Data Engineer, ou qualquer um dessas funções aqui que estão atreladas a resolver um problema específico. Então, uma vantagem que esse perfil aqui pode ter é ter salários altos caso resolva problemas em nichos específicos, né? Então, eu me lembro que lá em 2021, 2022, os salários de quem entendia, né, para os especialistas em blockchain eram altíssimos. Tinha empresa pagando 150k de dólar, 200k, 300k, porque era uma habilidade que tinha pouca oferta e a demanda das empresas estava extremamente grande. Então você achar um profissional especialista nessa área era extremamente difícil, logo os salários eram altíssimos. Outra vantagem desse tipo de perfil aqui também é a demanda em grandes empresas. Então se você pegar qualquer empresa ali da FANG, né, Facebook, Netflix, Apple, essas empresas costumam contratar pessoas que são especialistas para resolver uma área específica ali daquele software. A gente pode até utilizar aquele exemplo do banco novamente. Então, se você tem aí uma startup que lida com transações financeiras, provavelmente essa startup vai querer um especialista naquela linguagem de programação para desenvolver o algoritmo de transações ali que ela utiliza. Então, é bastante importante ter especialista na empresa. Então, empresas de grande porte geralmente contratam pessoas
especialistas. E de novo também tem a parte do reconhecimento técnico que a gente já falou aqui em cima, né? Que a pessoa que consegue resolver, né, consegue dominar uma parte ali daquele sistema, vai ter um reconhecimento técnico muito maior e vai ser a go-to para resolver outros tipos de problema também. Já do outro lado, o perfil generalista, ele também pode ocupar essas vagas aqui que são mais específicas, porém é muito mais comum o generalista ter cargos mais abertos, como Full Stack, plataforma engineer, DevOps, Tech Lead, etc. E por ele ter um conhecimento mais generalista, ele vai acabar ali utilizando vários chapéus na empresa e vai ser mais comum dele acabar ocupando esse tipo de cargos aqui mais abertos, né? Como Full Stack, plataforma engineer, que precisa saber de uma linguagem de programação, ter conhecimento de DevOps, Cloud e várias outras coisas. E também é comum esse tipo de perfil estar ocupando cargos mais de liderança e gerência, porque tem uma visão mais estratégica do negócio. Então ele vai ser mais comum encontrar generalistas em cargos de Tech Lead, CTO, VP, Staff Engineer e outros cargos que lidem com pessoas, projetos e a parte de negócio. Então essa acaba sendo duas vantagens do perfil generalista. Vai ter alta empregabilidade em startups, pois esse cara acaba tendo um conhecimento mais amplo, utilizando vários chapéus, que é um perfil que as startups procuram bastante, alguém que saiba tanto fazer código ali, quanto DevOps, fazer deploy, fazer manutenção, observabilidade, etc. E também, por dominar esses cargos de mais liderança, vai acabar tendo mais chance de obter esses cargos mais altos nas empresas. Tem essa frase aqui que eu ouvi alguém falando uma vez e eu achei bastante interessante, que é: quanto mais técnico você fala, mais para baixo na hierarquia você é delegado. Então, por exemplo, quando você começar a conversar sobre banco de dados com o CTO, ele provavelmente vai te delegar para conversar com o VP. Quando você começar a conversar sobre coisa de linguagem de programação ou detalhes muito técnicos, ele provavelmente vai te delegar para conversar com o staff e assim sucessivamente. Quanto mais técnico você falar, mais delegado para baixo nessa hierarquia você vai ser. E é por isso que os generalistas costumam ocupar esses cargos aqui mais de gerenciamento, entre VP e CTO, enquanto os especialistas vai estar aqui mais ou menos nessa transição de sênior para staff, né? Porque o especialista ele vai estar numa linguagem muito técnica ali de performance, coisa que não é muito interessante para a parte de negócio, e o generalista, por ter esse conhecimento mais amplo e ter uma linguagem mais abrangente, vai estar ocupando mais esse tipo aqui de cargo. E obviamente isso daqui não é escrito em pedra, a gente pode sim ter especialista que vai estar trabalhando ali como CTO e VP, e da mesma forma ter generalista que vai ficar em cargos ali mais de staff ou sênior, mas no geral isso daqui é o que a gente costuma ver no mercado. E agora a gente vai chegar à parte da minha recomendação. Dito isso, o que é que eu acho que você deve fazer com a sua carreira? E eu recomendo vocês começarem como generalista e depois se especializar com intenção. E é extremamente todo mundo, independente se você é generalista ou especialista, independente de linguagem de programação, é extremamente importante você entender o Software Development Life Cycle, que é aqui que você vai entender como que funciona tudo do projeto, né? Desde o planejamento até a implementação daquela funcionalidade, dos testes, deploy, manutenção, né? O Day-to-Day Operations, para você ter um contato com todas as áreas do projeto. Você vai entender como é que funciona a big picture daquele software. E você entendendo como que isso daqui funciona, né? Você passando por todo esse life cycle aqui do projeto, você vai acabar passando por todas as áreas, desde o desenvolvimento, a implementação daquela funcionalidade ali no software, até o DevOps, criando CI/CD pipeline, SRE, para verificar como que você mantém aquele sistema funcionando em produção, né? Criando ali observabilidade, pela parte de QA. Então é extremamente importante todo mundo dominar esse Software Development Life Cycle. E além disso, é interessante você também testar algumas linguagens de programação diferentes para ver a que você mais prefere utilizar. Que você lembra que eu falei que com qualquer uma dessas linguagens vocês podem fazer, vocês podem construir o que vocês quiserem. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei utilizando Python, achei mais ou menos, porém é uma linguagem que eu utilizo até hoje. Eu também já utilizei JavaScript, apesar que eu acho uma linguagem bastante aberta, ou seja, tem várias formas de você fazer a mesma coisa, então acaba que a comunidade não entra em um consenso sobre qual é a melhor forma. Então você abre 10 projetos diferentes, vai estar de 10 formatos diferentes. Então esse é um problema que eu acho que a comunidade JavaScript tem. E eu acabei decidindo me especializar na linguagem Go depois de uns 2-3 anos que eu comecei a trabalhar com programação. E eu decidi me especializar nessa linguagem com intenção. Por que eu decidi
me especializar nessa linguagem. Eu sempre me identifiquei mais como generalista, então eu já trabalhei com tudo que você pode imaginar, como back-end, front-end, DevOps, SRE, Platform Engineer e várias outras coisas. E quando você está trabalhando em diversos projetos diferentes, você acaba procurando bastante ferramentas open source. E aí quando eu descobri o CNCF, nessa organização aqui, ela mantém diversos projetos open source que você provavelmente já deve ter falado em algum deles, né, como Kubernetes, Argo, Prometheus e Jaeger. O próximo vídeo que eu vou gravar provavelmente vai ser sobre essa organização aqui, que eu gosto bastante de todas as ferramentas que esse projeto aqui mantém. E o que todas essas ferramentas têm em comum é que todas elas utilizam Golang. E é aí que eu decidi me especializar com intenção. Eu gosto bastante da linguagem Golang, é bastante simples de utilizar, é bastante opinativa também. Tem um senso da comunidade de como você deve criar ali a estrutura de pasta, como você deve desenvolver o seu código. E por todas essas ferramentas open source acabarem utilizando Golang, foi uma mão na roda para mim, porque eu posso criar meus projetos utilizando essa linguagem e também entender como que esses projetos aqui funcionam por debaixo do pano e também criar plugins, né, como criar operators ali do Kubernetes, criar extensão para o Argo CD, entender como que esses projetos funcionam por debaixo do pano. Então foi assim que eu decidi me especializar com intenção. Então ao invés de ficar pulando de galho em galho, né, aprendendo Go hoje, depois muda para JavaScript, depois muda para Python, depois quer aprender Ruby, depois quer aprender outra linguagem e acabar não dominando nada, tente experimentar algumas linguagens diferentes se é isso que você está buscando, mas depois busque também se especializar na linguagem que você, ou ferramenta também, que você mais se identificou. Porque no final do dia vai ter vaga para todo mundo, vai ter vaga para toda a linguagem de programação e o mercado vai valorizar o perfil, a pessoa que resolve os problemas caros, né? Então é bom você seguir isso daqui também, né? As startups elas preferem as pessoas que são mais generalistas porque cada pessoa precisa atuar em várias áreas diferentes e as grandes empresas contratam especialistas para resolver aqueles problemas que são mais críticos com profundidade. Então é interessante também você saber em qual tipo de local você prefere trabalhar antes de escolher que tipo de perfil você quer seguir. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual tipo de perfil você prefere seguir, qual tipo de perfil você escolheu para seguir na sua carreira, fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!